Oi pessoal, aqui é a professora Sandra de Agroecologia. Hoje nós vamos começar a nossa nova atividade, tá? Ciclagem de nutrientes, ok? É um texto, eu vou ler junto com vocês, tá? Para vocês ir acompanhando. E aí vocês vão conseguir fazer a atividade com mais facilidade, tá? Então eu vou sair daqui e a gente vai ler o texto juntos, ok? Então vocês me acompanhem, tá? Na leitura, tá? Então vamos lá. A importância da ciclagem de nutrientes nas florestas. Entende-se como ciclagem de nutrientes o processo de absorção dos nutrientes minerais disponíveis no solo pelas plantas de um determinado ecossistema, sua translocação interna nesses vegetais e o retorno desses nutrientes acumulados na fitomassa, tá? Que é a massa dos vegetais. Novamente para o solo, reiniciando assim o ciclo de absorção e deposição. Esse é um dos ciclos mais importantes para a vida no planeta, pois é a partir dele que as árvores e outros vegetais conseguem se desenvolver adequadamente. Ok? Então, aqui, a queda das folhas ou outros materiais vegetais senescentes dos vegetais na superfície dos solos formam uma camada conhecida como serrapilheira. Tá? Essa camada é superficial do solo das florestas e bosques. Ela é feita de folhas, ramos e etc., que estão em decomposição misturados à terra. Tá? Essa é a serrapilheira. Locais onde tem sua serrapilheira removida, é possível observar uma queda de produtividade das árvores, devido principalmente a indisponibilidade de certos nutrientes que poderiam ser assimilados diretamente da decomposição dos galhos, folhas e etc. O processo de transferência de nutrientes envolve basicamente dois ciclos. O geoquímico, que é externo, que trata da passagem dos nutrientes para dentro e para fora do ecossistema. As principais vias de entrada de nutrientes são a atmosfera, poeira, aerosóis e precipitação. O intemperismo do material de origem do solo, a fixação biológica do nitrogênio e a adição de fertilizantes. E as principais vias de saída de nutrientes são a lixiviação, volatilizzação, desnitrificação, erosão e exportação de produtos vegetais. Aí tem o biológico, que é interno, que correspondem à ciclagem interna dos nutrientes no ecossistema, podendo ser subdividido em ciclo bioquímico, que se refere ao movimento dos nutrientes dentro da própria planta, e o ciclo biogeoquímico, que abrange a ciclagem dos nutrientes entre a fitomassa e o solo, tá? Aqui tem o esquema da ciclagem de nutrientes pela árvore, tá? Essa imagem aqui mostra para vocês como que funciona. A matéria orgânica do solo. No solo, o termo material orgânico refere-se a todo tipo de material de origem orgânica, reconhecível ou não. O termo humus refere-se a substâncias de natureza orgânica em avançado estado de alteração, não sendo possível reconhecer a sua origem. Apesar de existirem muitos compostos, tecidos orgânicos de origem vegetal e animal, apenas alguns tipos principais são detectados no solo em quantidades apreciáveis, tá? Aí vem, né, a porcentagem de cada um, ok? Aqui, vamos seguir aqui. As substâncias úmicas são um componente essencial nos solos, apesar de geralmente estarem em quantidades muito menores que os colóides minerais de argila ou argilominerais do solo. Essas substâncias podem afetar o desenvolvimento das plantas, direta ou indiretamente. Diretamente, podem melhorar a germinação, o crescimento, a respiração e a absorção das raízes. E indiretamente, podem melhorar o ambiente através da melhoria da estrutura do solo, capacidade de retenção de água e de troca de cátions. A velocidade com que estas substâncias são
decompostas pelos micro-organismos do solo dependem de sua composição e das condições do ambiente. Materiais com altos teores de substâncias solúveis e simples são mais rápidas e facilmente decompostas do que aquelas com grandes quantidades de lignina. Em geral, observa-se um aumento da decomposição de serrapilheira até a idade em que as árvores atingem a maturidade ou fecham as suas copas. Após esse ponto, podem ocorrer ligeiro decréscimo ou estabilização, que é a imagem que mostra a camada de serrapilheira aqui, ó, tá? Quantidade significativa de nutrientes podem retornar ao solo através da queda de componentes senescentes da parte aérea das plantas e sua posterior decomposição. Esses fragmentos orgânicos, ao caírem sobre o solo, formam uma camada denominada de serrapilheira. Essa camada orgânica tem sido considerada a principal agente responsável pela ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais tropicais. Essa é a porção mais dinâmica das florestas e possivelmente a mais variável, não só entre ecossistemas, mas também dentro de um mesmo ecossistema. Ela é a principal via de transferência de carbono, nitrogênio, fósforo e cálcio. O potássio é desenvolvido principalmente por meio de precipitação interna, e o magnésio é variável entre diferentes florestas. A formação da camada de serrapilheira, típica dos solos florestais, dependem basicamente da quantidade de resíduos orgânicos despejados da parte aérea da planta e da taxa de decomposição desses materiais. Fatores que afetam a serrapilheira. Vários fatores afetam a quantidade de resíduos que caem da parte aérea da planta e irão formar a serrapilheira. Dentre esses destacam-se o clima, o solo, as características genéticas da planta, a idade do povoamento florestal e a densidade das plantas. Em geral, observa-se que, em climas mais secos e com temperaturas mais elevadas, ocorre uma maior formação de serrapilheira. Já a decomposição ocorre com maior rapidez e com uma disponibilização mais imediata dos nutrientes para a planta. Nos locais onde ocorrem as maiores precipitações. Com relação à temperatura, observa-se uma menor produção de material em regiões de baixa temperatura do que nas regiões tropicais. A capacidade de produção de resíduos da parte aérea de cada espécie é outro fator importante. De um modo geral, a produtividade das gimnospermas é superior às das angiospermas. Essa taxa de deposição modifica-se ainda de acordo com a fase de desenvolvimento da planta ou do ecossistema florestal. Supõe-se que ocorra aumentos na produção desse material em função de aumentos nas idades das florestas, até que atinja a maturidade ou o clímax. Agora tem os benefícios da serrapilheira. A serrapilheira ajuda a manter a integridade dos sistemas florestais, pois atenua os processos erosivos, fornece substância que agregam as partículas do solo, tornando-os estruturalmente mais estáveis. Funciona como isolante térmico, retém considerável proporção de água, reduzindo a evaporação do solo. Tais condições permitem o desenvolvimento de um amplo espectro de nichos para a mesofauna e contribuem substancialmente para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Além disso, a serrapilheira desempenha um importante papel geológico, especialmente em regiões em que os níveis de chuva são extremamente altos. Se toda a chuva penetrasse diretamente no solo, haveria um risco enorme de erosão.
uma das principais causas de morte das plantas e assoreamento dos rios, tá? A serrapilheira garante que a chuva penetre lentamente no solo, possibilitando que as plantas absorvam a água antes que ocorra a inundação. Esta faceta geológica da serrapilheira apresenta ainda outra importante função, pois ela contribui para a formação e manutenção de lençóis freáticos, fonte de água potável fundamental para a manutenção da vida em diversas regiões do planeta, tá? Então, esse aqui é o nosso texto sobre ciclagem de nutrientes, tá? Vocês podem ler novamente para ter um melhor entendimento. E aqui nós temos a nossa atividade. São 5 perguntas, tá? Que vocês vão responder. O que se entende por ciclagem de nutrientes? Quais são os processos que envolvem a transferência de nutrientes? O termo material orgânico refere-se a quê? Explique o porquê as substâncias úmicas podem afetar o desenvolvimento das plantas. Qual o nome que se dá a todos os fragmentos orgânicos que caem de árvores, como folhas, cascas secas, etc. E em que essa matéria orgânica ajuda o solo, tá? Tudo isso aqui a gente leu e tá no texto, tá bom? Então, essa é a atividade de vocês. Façam a atividade, coloquem o nome de vocês na atividade, tá? Tirem fotografia e mandem pro AVA primeiro, tá? Aqui, ó, nesse espaço coloquem o nome de vocês em todas as folhas. Mandem pro AVA primeiro, depois manda para a escola. Grampia tudo e manda para a escola, tá? Então, é isso a nossa atividade por enquanto, tá? Então, fiquem bem e até a próxima atividade. Tchau!